e mais um autor português. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho aqui falar de Napoleão Vem Aí, do Domingos Amaral. Este livro é o primeiro volume de uma duologia, o segundo chama-se As Sete Marias que Mataram Franceses, acho que é assim, espero não me estar a enganar no título, se me estou a enganar, Domingos, por favor, perdoa-me, mas porque eu ainda não li este livro, li este primeiro volume, mas ainda não li o segundo. Ora bem, este livro é então o penúltimo livro do que o Domingos Amaral publicou e, como vocês sabem, eu sou grande fã do Domingos Amaral, gosto muito da obra do Domingos Amaral e, portanto, quando vi este Napoleão Vem Aí, quis ler, acabei por não ler logo e foi agora nas férias que isso pôde acontecer. A primeira coisa que me despertou a atenção, para além de estar assinado Domingos Amaral, foi o título Napoleão Vem Aí, quando eu sei que o Napoleão nunca esteve em Portugal. E, portanto, achei estranho este título. Depois o título é explicado ao longo do livro e vocês vão perceber a pertinência do título. Portanto, mais uma vez o Domingos Amaral pega na história de Portugal e neste livro pega na primeira invasão francesa e pega em todo o domínio do Junot em Portugal. Depois da fuga, obviamente, porque o Junot ficou a ver navios, depois da fuga da família real para o Brasil. E a primeira coisa que, o aspecto que eu achei mais interessante neste livro é a estrutura narrativa deste livro. Portanto, um livro sobre as invasões francesas, nós estaríamos à espera de um livro que tivesse grandes viagens entre o país, sabemos que houve batalhas em diversos sítios, que tivesse muitas personagens, que tivesse a descrição de batalhas, que tivesse todo aquele ambiente que nós associamos às invasões francesas. E o Domingos Amaral faz uma coisa extraordinária. O Domingos Amaral consegue-nos explicar as invasões francesas, neste caso a primeira invasão francesa, com pouquíssimas personagens essas que estão sempre no mesmo espaço e num livro que dura, no máximo, se fizermos bem as contas, 48 horas. E, portanto, nós temos as personagens confinadas num espaço em 48 horas e aquilo que nós vamos assistindo é a conversa entre essas personagens. E é através dessa conversa que nós ficamos a saber o que é que aconteceu durante esta primeira invasão francesa. E eu achei esta estrutura fantástica. É muito difícil construir um livro assim, ainda por cima um livro que seria muito mais fácil de construir literariamente se fosse um livro de aventuras, digamos assim, no sentido clássico do termo, ou seja, se o Domingos Amaral nos desse algo com uma linha temporal mais presa à realidade. Portanto, se ele nos fosse falando das diferentes batalhas, se ele levasse as personagens até às batalhas, participavam das batalhas, voltavam para Lisboa. Portanto, se todo esse enquadramento pelo país fosse feito de uma forma que acaba por ser a estrutura narrativa que o Domingos Amaral costuma utilizar nos seus livros e que neste livro ele não o faz, e eu acho que essa história da invasão francesa, a história da fuga da família real para o Brasil e a história do domínio dos franceses no nosso país, ou a tentativa de domínio dos franceses no nosso país, sendo dada desta forma, é uma construção muito difícil e apenas prova que o Domingos Amaral é um romancista de mão cheia, porque é uma estrutura narrativa fora do normal, que funciona, que está bem construída e que acaba por ser muito, muito interessante. Tanto mais que nós temos essencialmente duas personagens principais, o Miguel e a Ana, que são um casal, no qual ele é pró-Portugal e ela é pró-francesa. E que durante a invasão francesa, porque quando o livro começa, os franceses já saíram de Portugal, tiveram atitudes e formas de estar bastante distintas. E é a partir das experiências de cada um do lado dos portugueses, o outro lado dos franceses, que o Domingos Amaral nos dá todos esses elementos históricos
que ele constrói, todos esses factos históricos que fazem deste livro um livro maior. Por outro lado, eu quase que me atreveria a dizer que este livro também pode ser visto, ou por outra, que dentro deste romance histórico existe um thriller. Porque a Ana aparece morta. E nós sabemos disso logo no princípio do livro. E, portanto, há sempre aquele questionamento na nossa cabeça que é quem matou a Ana. Ainda por cima porque as personagens estão todas naquele espaço e, portanto, qualquer uma das personagens poderia ter sido o responsável pela morte da Ana. E aquilo que nós vamos tendo são conversas que a Ana teve com as várias personagens que passam pela casa, porque a história passa-se na casa do Miguel e da Ana, obviamente antes de ser assassinada, e portanto, sobre esse ponto de vista, é muito interessante também ver este thriller dentro do livro, que acaba por estar condicionado pelo espaço, pelo tempo e pelas poucas personagens, e tudo isto faz sentido, tudo isto está muito bem construído e tudo isto acaba por se encaixar e acaba por fazer sentido. É um livro também muito interessante porque acaba, nesse sentido, é um livro muito interessante porque acaba por ser mais do que um romance histórico, digamos assim. Tem essa componente também que nos levanta algumas dúvidas e algumas afirmações. Posto isto, é um livro que eu gostei muito de ler, quero muito ler o segundo volume para ver como é que a história acaba. É um livro diferente dos livros do Domingos Amaral. Sobre o meu ponto de vista, ele tentou de alguma forma sair da sua construção literária usual e conseguiu e bem. Eu gostei muito dessa construção literária e, portanto, sobre esse ponto de vista, para quem quer um outro Domingos Amaral, este será talvez o livro ideal dentro dos seus romances históricos, aqui com um cheirinho a thriller que eu também acho que não ficou nada mal e é muito interessante. Eu gosto muito de ver quando os autores, digamos assim, se desafiam a si mesmos, desafiam os seus leitores que já estão à espera de uma estrutura narrativa comum e que de repente dizemos que é isto é outra coisa. E portanto, sobre esse ponto de vista, este livro foi uma agradável surpresa. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Napoleão Vem Aí, do Domingos Amaral. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.